Olá, sou professora Madalena, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa. Vamos lá? A nossa aula de hoje trata-se da aula 17 e o eixo é leitura. Conteúdo, processos de comunicação. Habilidade, compreender os processos de comunicação e reconhecer os elementos que os compõem. Então, vamos estudar agora? Processos de comunicação. Deixa eu falar agora com vocês, que eu gostaria de falar bem próximo de tudo que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos lá. O que é um processo de comunicação? Nesse momento, eu estou aqui, talvez na televisão, talvez no celular, que vocês estejam me vendo. E eu estou tentando passar informações para vocês. Vamos pensar que eu fizesse isso falando numa língua diferente, que eu ia dizer que era um código diferente. Eu estou falando com vocês em japonês, caso estivesse falando em japonês. Vocês iriam entender? Todo esse conjunto de elementos que vamos conhecer agora, trata-se justamente disso, de um processo de comunicação. Nesse momento, eu estou informando vocês de algo e vocês estão recebendo essa informação. Vamos saber mais sobre isso. Vamos olhar aqui nessas imagens que eu trouxe para vocês, ok? Eu tenho aqui, ó, vários... Esse conjunto de elementos que tem aqui, trata-se de canais. Eu posso me informar pela televisão. Ah, professora, e esse aqui? O que acontece? Às vezes, a gente está em algum lugar e tem alguma propaganda que ela é enviada por meio desses áudios, desses alto-falantes. Também eu já tive a necessidade, professora, de me comunicar por um bilhete. Peguei o meu papelzinho lá na sala de aula e mandei um bilhete para um coleguinha, para uma coleguinha, mas também eu já me comuniquei por meio da fala, conversando com uma pessoa. Nesse momento, eu troquei informações com ela. Ah, mas tem outros meios de comunicação também. Olha aqui, ó. Alguém já viu uma forma de comunicação como essa, passando lá no bairro de vocês? Geralmente, os mercadinhos de perto das nossas casas, eles fazem isso, eles se comunicam por meio desse carrinho de som, que ele faz não somente a propaganda do comércio dele, mas como também ele pode trazer informações do bairro, vai depender muito do objetivo dele. Ah, professora, qual é a outra forma? Eu também posso receber informações por meio do rádio. E esse aqui, alguém conhece? A internet. Ela também é um canal. Eu tenho meu... Ah, professora, eu estou lhe assistindo pelo notebook. Eu estou lhe assistindo pelo computador lá, que tem lá em casa. Eu estou lhe assistindo pelo celular. Vocês percebem que tem vários canais aqui de informação, de comunicação? Então, é isso que a gente vai estudar agora. Tudo isso a gente vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não é verdade? Mas hoje a gente vai entender mais esse processo. Vamos lá? Processo de comunicação. Sempre que nós nos comunicamos com alguém, nós temos um objetivo, uma finalidade, e utilizamos vários códigos que representam os nossos pensamentos, desejos e sentimentos. Independentemente do meio utilizado,
que pode ser por telefone, e-mail, redes sociais, escritas, gestos e etc. Toda comunicação tem por objetivo a transmissão de uma mensagem. Comunicação verbal, o uso da palavra na linguagem oral ou escrita. Comunicação não verbal, não utiliza a palavra, pode ser a comunicação corporal, gestual, de sinais, mímicas, dentre outras. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso e eu quero conversar com vocês, ok? Quando eu digo assim, nesse momento, como é que eu estou conseguindo transmitir essas informações para vocês? Eu uso o gesto, eu uso a fala. Não é verdade? Ah, professora, eu estou lhe assistindo da TV, eu estou lhe assistindo do celular, enfim, esse é o canal. Eu estou falando que código? A língua portuguesa. Não é verdade? Ah, mas eu estou usando a fala como eu estou usando a fala aqui, ó. E não somente a fala como o gesto. Mas eu podia mostrar para vocês por meio de imagens. Nesse momento eu não estou mostrando. Mas eu podia me comunicar por meio de imagem. Aí seria o não verbal. Essas duas formas aí. Mas aqui no decorrer da aula veremos mais. Vamos voltar para cá novamente, ok? Então, vamos lá. Vamos saber um pouco mais. As imagens que veremos representam situações em que ocorrem atos de comunicação. A comunicação quando emitimos uma mensagem que pode ser compreendida por outra pessoa ou por vários grupos de pessoas. Nesse momento, eu posso estar falando para vários grupos de pessoas. De repente, na sua casa, nesse momento, não é só você que está assistindo a minha aula. Tem o seu tio, a sua tia, seu papai, sua mamãe, seu maninho, então é um grupo maior, não é verdade? Mas lá numa outra realidade, na casa de um coleguinha, seja só ele que esteja assistindo. É isso aqui que a gente está querendo dizer como um exemplo geral. Vocês já se comunicaram via celular? Eu posso me comunicar ligando para a pessoa, usando a fala, né? E posso também me comunicar por meio de mensagem de texto. Aqui, vocês observam o quê? Que alguém está passando uma mensagem de texto para uma outra pessoa. Aí, os elementos que estão dentro dessa imagem aqui, os elementos que estão processando aqui, é o que a gente vai ver agora. Emissor. Vamos entender aqui pela imagem que trata-se de um homem. Receptor, a pessoa que recebe a mensagem, ok? Olha só, aqui ó, uma mulher. Mensagem, eu coloquei como se fosse uma conversa informal, mas podia ser uma conversa de trabalho, uma conversa profissional, que é justamente a mensagem que eu acreditei que fosse informal, mas podia ser várias outras mensagens, ok? O código, a língua escrita. O canal, o telefone celular. Olha aqui, canal, o telefone celular. O contexto, o referente, é o assunto abordado na mensagem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que seria o contexto? O que seria... Professora, como é esse negócio de contexto? Isso é confuso para mim. Por exemplo, se eu fosse a uma igreja, ou então eu vou lá com a minha amiga, eu conto o meu sonho. Ah, eu tive um sonho, e não sei o quê, não sei o quê. Aí, de repente, se eu não desenvolvesse a conversa com ela, dentro desse contexto, o sonho seria quando eu estava dormindo e tal, e aí eu tive um sonho, beleza. Mas se de repente o padeiro lá na sua padaria falasse assim, eu tenho um sonho, e aí... Não tem significado diferente dependendo do contexto? Então, o contexto é basicamente isso. Desse exemplo para ficar bem mais claro para vocês. Vamos continuar aqui, ok? Conhecendo um pouco mais sobre os elementos da comunicação. Elementos da comunicação. Emissor. Quem é o emissor, professora? É o remetente, ou seja, que envia uma mensagem e pode,
ser uma pessoa, um órgão, uma empresa, um canal de televisão, um site na internet e assim por diante. É o emissor. Emissor é o remetente, ele envia a mensagem. Para quem? Para o receptor. Quem é o receptor, professora? O receptor, vou colocar aqui, também chamado de destinatário da mensagem. Para quem a mensagem foi enviada? Pode ser uma pessoa ou um público-alvo. Lembra que eu falei para vocês que podem ser várias pessoas, um grupo de pessoas, enfim? Ok. A mensagem. O que é a mensagem? É o que é transmitido, o conteúdo. O código, o meio através do qual a mensagem é transmitida. Pode ser por meio da fala, como eu estou fazendo aqui com vocês. Pode ser mensagem, a mensagem pode ser transmitida não somente pela fala, mas também pela escrita, como a gente viu lá naquele exemplo do celular, né? Mensagem de texto, gestos e imagens. O canal, o meio pelo qual a mensagem pode circular. Pode vir por meio de jornal, revista, TV, rádio, folheto, folder e até o próprio ar. Como assim, professora? Se vocês estão conversando com alguém, quem você acha que é o canal? É o ar, ele está levando, quando você fala oralmente e tal, o ar está levando a informação para o ouvido da outra pessoa e o receptor já está recebendo, e assim vai a comunicação acontecendo. Contexto, também chamado de referente, é a situação na qual o emissor e receptor estão inseridos. Lembra que eu falei do exemplo lá do som e tal? É só um exemplo básico para que vocês entendam essa situação de contexto. Vamos observar mais uma imagem. Lembra que a gente conversou sobre isso e tal? Ali naquele momento a gente já teve um receptor, um emissor e aqui. Vamos ver essa imagem aqui também. Quem é o emissor aqui? É uma revista que ela não está na língua portuguesa, no código dela, né? E é Health, é o nome da revista. Os receptores, professora, são os leitores da revista. A mensagem, como a gente não tem como visualizar aqui, ó, ela está muito pequena, mas de repente vai ser várias informações sobre saúde, cuidados com o corpo. São várias informações que estão sendo passadas aqui. Essas são as mensagens. Ou seja, os assuntos e informações abordadas pela revista. Qual é o código? A mídia impressa. Lá eu estava usando um código, a mensagem via mídia, né, no celular e tal. Eu estou usando a minha voz aqui. E aqui, no caso da revista, a mídia impressa. Canal, a revista. Contexto e referente. Todo aquele contexto da revista, todos aqueles assuntos têm um contexto. E esse contexto qual é? Informações sobre vida saudável. Ok? Vamos para outro. Eu tenho aqui duas pessoas no jornal. Uma criança e um senhor, certo? Vamos lembrar o que a gente conversou agora. Quem seria o receptor? Quem seria o emissor? O emissor é o jornal. Não é ele que está mandando mensagens, informações e tal? E os receptores são os leitores do jornal. A mensagem, professora, qual é? Noticiários e demais informações abordadas pelo jornal. Código, também a mídia impressa. O canal, professora, o canal e o emissor são os mesmos? Diferentes. Aqui, ó, o canal é o jornal impresso. Quando eu volto aqui, o emissor, ele não é somente qualquer jornal, ele é o jornal com esse nome aqui, ó, da notícia. Podia ser vários outros jornais. Por isso que existe essa diferença e eu queria sinalizar para vocês. Contexto. Caso seja um jornal destinado a informações locais, ou seja, da região que você mora, o assunto se referirá às notícias da sua cidade. Então, certo?
Outra observação. Por que eu estou passando várias imagens com vários meios, várias formas de comunicação? Para vocês perceberem que no nosso mundo existe todo esse tipo de comunicação e que vocês vivem isso no dia a dia de vocês, que não está longe. Tudo que vocês aprendem na escola é justamente o que vocês vivem em casa. Vivem numa conversa, vivem no espaço que vocês estão. Emissor pode ser o apresentador de um programa de música. Vamos dizer que nós estamos assistindo um programa de música. Ou outros programas, que na realidade é transmitido pela TV, mas vamos focar aqui que seja um programa de música. Os receptores são os espectadores, as pessoas que estão assistindo e tal. Mensagem. Como se trata de um programa de música, as informações serão acerca do mundo musical. O código, gesto e fala. Canal, o aparelho de TV. O contexto musical. Vamos dizer que lá é um programa de calouros, tem crianças cantando, tem adultos cantando, tem falando um pouco da vida do artista, que no caso é o cantor. Tudo essas informações podem estar acontecendo dentro desse contexto. Agora, observe aqui. Vocês não fazem muito isso? Deixa eu conversar aqui um pouquinho com vocês. Vocês não fazem muito isso? Vocês não conversam? Às vezes vocês estão nas aulas e vocês estão se comunicando constantemente. É uma conversa atrás da outra. É isso que vocês fazem no dia de vocês. Quando alguém começa, inicia, fala, isso é o emissor. Quem recebe a informação é receptor. Gente, mas também tem o feedback. O que é feedback, professora? Quando eu, como emissora, desenvolvo uma conversa com meu coleguinha e ele responde para mim e aquilo é chamado de feedback. Em várias situações tem feedback. Nesse momento tem feedback com vocês? Não, porque eu não tenho como ouvi-los. Ok? Mas em outras situações tem feedback. Aquela mensagem lá no celular, tinha feedback? Tinha, porque a moça podia dar um retorno para o rapaz. Entendeu? Então, nesse processo, nesses elementos de comunicação, tem também o feedback. Mas os mais essenciais e importantes são esses que eu falei para vocês. Emissor, receptor, canal, código, enfim. Vamos voltar para cá para a gente seguir, que agora é um outro exemplo. Emissor, a mulher. Receptor, o homem. Mensagem, uma conversa informal. É como eu disse para vocês, pode ser vários tipos de mensagens, mas como eu não sabia, eu mensurei, dei como exemplo uma mensagem informal. Código, a língua falada. O canal, professora, o A. Contexto, referente. Pode se tratar de diversos assuntos, ok? Agora, vocês já perceberam que nas nossas aulas sempre tem um intérprete? O que é intérprete, professora? Tudo que eu vou falando, ele vai gesticulando. Isso é um tipo de informação. Isso é um tipo de informação que eles estão passando para vocês. Assim como eu. Percebem? Então, vamos saber mais. Quem é o emissor? A mulher, vamos dizer que ela que iniciou a conversa. E o receptor? O homem. E pode ter aqui também o feedback, ou seja, ela conversou, ele deu retorno, ele respondeu e assim sucessivamente. Pode ser uma conversa informal, que a gente diz aqui que é a mensagem. Código, professora, é diferente do código que eu estou usando agora. Eu estou usando a fala, né? Eu estou usando a fala e o gesto. Eles não, eles estão usando gestos feitos por meio de sinais. Quais são esses sinais? Esta linguagem é denominada Língua Brasileira de Sinais, mais conhecida como Libras. E vocês veem em todas as nossas aulas, não somente de língua portuguesa, vocês veem esse tipo de comunicação. Canal, professora, a visão, porque eles têm que nos ver, porque eles não nos escutam, alguns, né, telespectadores, nesse caso aqui. Mas aí nós temos um intérprete para fazer essa comunicação com eles e atender a maioria. Contexto e referente. Pode se tratar de diversos assuntos. Cuidar de um futuro melhor é também cuidar do meio ambiente. A Prefeitura de Caruaru iniciou o plantio de mudas em uma nova área de preservação ambiental, no bairro Maria Auxiliadora. Serão mais de 2 hectares de mata nativa preservada. Hoje a Prefeitura está fazendo uma área verde, que vai ser uma área sustentável para a gente poder desfrutar dela futuramente. A gente está vendo que há um crescimento, certo, na área verde em Caruaru, onde a gente não existia antes, né? Então isso é gratificante ver que as coisas vêm acontecendo. Esse projeto ele contempla o plantio de uma área de 2 hectares de APP, de área de preservação permanente,
com espécies nativas. Está preservando então esse patrimônio aqui, que é um patrimônio público, um patrimônio ambiental e também um patrimônio social, porque vai melhorar a qualidade de vida, tanto da população aqui dentro do bairro, como dentro de todo o município. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora.